Fala aí, eu sou o Luiz Otávio. Eu sou a Ana Cláudia, nós somos os dois faladores. E hoje, vocês pediram e finalmente a gente está atendendo. Vamos falar sobre a terceira temporada de Amor no Espectro, lá da Netflix. Fala, gente linda, já se inscreveu no nosso canal? Não espera mais! Pega o dedinho lindo que Deus te deu e aperta inscreva-se. Toca o sininho pitadinho para receber notificações de vídeos novos. Deixa o teu joinha, comenta conosco. Já assistiu? Não assistiu? O que você acha? Dê a tua opinião aqui pra gente. Claro, compartilha esse vídeo. E se você puder, torne-se membro. Por apenas R$ 4,99 você está contribuindo para o nosso canal e você vai ter acesso a produtos exclusivos, como emojis. Inclusive, o pessoal está usando poucos emojis nas lives. Emojis, vídeos, lives, enfim, um produto exclusivo para os membros, além de estar contribuindo para o nosso crescimento do canal. Disclaimer obrigatório aqui. Nem Ana Cláudia, nem Luiz Otávio é especialista sobre o tema autismo. Verdade. Então, qualquer coisa que a gente fale aqui, qualquer comentário que a gente faça, leve em consideração que são apenas duas pessoas que assistiram o programa e estão tentando fazer uma análise do que assistiu. E eu quero dizer que eu agradeço quem pediu pra gente assistir, insistiu pra gente assistir, porque o programa é muito, muito, muito bom. A escolha do elenco é sensacional. Lembrando que a gente só viu a terceira temporada. Não, nós não vimos as outras temporadas. Eu sei que tem mais duas no passado lá. Nós assistimos, inclusive, só 3 episódios. Mas, assim, eu fiquei triste de só assistir 3. A gente tinha que comentar. E acontece muita coisa. Não daria pra gente comentar tudo num único vídeo. Senão seria um vídeo de 5 horas de duração, o que deixaria até o povo que gosta de vídeo longo enlouquecido. Então, para quem não sabe do que se trata Amor no Espectro, é um reality show que vai acompanhar algumas pessoas que apresentam, de diferentes níveis, diferentes espectros do autismo, e a busca deles por encontrar um companheiro, por encontrar uma companheira, e como que vão ser esses encontros, como que eles vão selecionar, como que eles vão tentar puxar assunto com as pessoas. Vale dizer, que como a Ana já disse, essa é a terceira temporada, então alguns participantes estão desde a primeira ou da segunda, por exemplo, então já é uma história que está no meio da história, que a gente não pegou ainda o início, a gente até pensa em um dia voltar e assistir as outras, mas ou a gente assiste essa e grava, ou a gente assiste as outras. É verdade. E aí não vai rolar nada. Verdade. Então, algumas informações ficam meio truncadas, mas de qualquer forma, a gente consegue entender muito bem o que está acontecendo com cada um ali. São pessoas em busca do amor. Não, mas o programa consegue também nos localizar bem em relação com relação às dinâmicas da família, dinâmica da vida deles, né? Eles conseguem fazer com que... Eu acho que também isso é uma boa fórmula de qualquer programa. Claro que é igual você assistir, por exemplo... por exemplo, CSI ou Law & Order. Se você não viu as outras 25 temporadas, você consegue assistir um episódio tranquilamente, porque é uma história começo, meio e fim. Porém, se você assistiu as 25, sei lá, são 25, deve ser por aí, 24, 25 temporadas, tu tem uma outra história pra tu acompanhar. Então tu tem mais enredo, tu tem mais compreensão. Então é a mesma coisa aqui também. Eu acho que se você assistiu as outras temporadas, e quem assistiu pode contar aqui pra gente, deve ter muito mais camadas do que pra gente. Mas mesmo pra gente que assistiu só essa, a gente consegue pegar tudo direitinho. E eu acho que isso, a montagem, a direção e a produção é muito competente nisso. Parabéns. Outra coisa que a gente precisa dizer também é que o programa ele consegue demarcar bem os episódios, Então você não tem tantas pontas soltas assim de um episódio para o outro. Poucos são os casos, só do segundo para o terceiro, se não me falha a memória, que você realmente tem ali um gancho. Desculpa, é do terceiro para o quarto que vai ficar um gancho ali realmente em relação ao que vai acontecer. Então você consegue assistir o episódio, acompanhar a história daquele episódio, acompanhar o encontro daquele episódio, os encontros daquele episódio, para que você possa entender realmente o que está acontecendo. Você percebeu que eu estou hoje como a Madison?
Verdade, você está como a Madison. Ó, sombra preta, blusa preta. Adoro a Madison. Madison é meu cristalzinho. Mas pra gente começar a falar da Madison e dos outros participantes, o que tem agora, né, Cláudia? É verdade. Spoiler! Então, gente, nós vamos fazer igual a gente faz nos outros reality, né? E a gente vai até tentar usar como referência... Viu que eu não gritei respeito ao pessoal autista? Percebi. Eu pensei nisso, será que ela vai gritar? Não gritei. Não. Mas tu quase gritou. Não, eu não ia gritar. Porque tu fez um... Aí tu segurou. Porque foi. Respeitei. Então, a gente vai fazer igual a gente faz nos outros realities, né? E aí, até nos comentários usaram como referência pra gente fazer igual a gente fez no Amor Sem Idade. Era esse o nome dele? Também ótimo reality. Então a gente vai fazer assim, a gente vai pegar um personagem, vai contar tudo que a gente viu daquele personagem, depois a gente vai pro outro, e assim por diante. E o primeiro personagem que vai aparecer é o Connor, de 25 anos. É um dos casos, né, de um participante que ele já está participando da sua segunda ou terceira temporada no programa. Ele claramente é um dos participantes que mais tem dinheiro ali, que a família tem uma melhor condição financeira dali, né? Apesar disso não ser um ponto debatido no programa em si, isso fica muito nítido pela casa deles, pelos planos deles de construírem um espaço separado para ele no quintal e essas coisas, né? Eu acho muito da família dele, cara. Eles são outros fofos, todo mundo ali é fofo. Claro que eu sei que todo mundo é fofo 24 horas por dia, mas assim, eu achei todo mundo muito fofo, gosto muito da família dele, e principalmente assim, do amor. Você vê nitidamente assim, que é uma família muito amorosa, e todo mundo gosta muito do Connor. Agora, é claro que ele já tá numa idade que ele sente também a necessidade de ter sua própria vida. Eu acho que é claro que nos Estados Unidos isso é mais falado e mais vivido, essa ideia de que quando você tem certa idade, você tem que sair de casa. Aqui no Brasil, você ter um adulto morando o resto da vida com os pais é muito normal. Toda a família viver junta, né? No Oriente também é muito comum a família toda viver junto. Nos Estados Unidos não, você fez 17 anos, 18 anos, você já tá velho para ficar dentro de casa, tem que sair. E aí, eu acho que isso para eles, inclusive, pode até ser um peso. Tanto que você vai ver que muitos participantes moram sozinhos. Madison mora sozinho. Né? Aquele menino que tem um sorriso grande. Peter, não? Não. Pô, ele aparece lá pra depois. Né? Ele mora com... Tanner, isso. É Tanner, né? É Tanner. Tanto é que a chama ele de Tanque. Tanner mora com amigos. Então, assim, acho isso bacana, acho isso legal. E de qualquer forma, a família do Connor tá buscando, então dá pra ele mais independência, pra ele poder ter a casinha dele, ter a vidinha dele, no ritmo dele, do jeito dele. Agora, o Connor, né, ele coleciona espadas. Não só espadas, ele tem um tridente do Aquaman ali, que eu achei lindo, inclusive. Agora ele tem um berrante, um chifre de tamanho reduzido, e ele também tem uma xícara lá, folheada a ouro, enfim. Né? E aí a edição... Não é uma xícara, é um objeto colecionável, por favor. Desculpa. Mas ele diz que é um objeto colecionável que é uma xícara da família real. De não sei de onde. Então ele fala que nem se usa, mas que tá lá. E aí, como ele já tá há mais tempo, a produção, né, o Cian, que é o Kian, que é o cara da produção que conversa com ele, já tá mais próximo, uma das perguntas que ele vai perguntar pro Connor é justamente se o Connor quer fazer sexo, e o Connor regala um olho, tipo assim, tu tá tocando nesse assunto assim agora, do nada. Começou assim, já nesse nível. E aí ele vai falar que existe sexo e existe amor, não com essas palavras, né? Luxúria. É luxúria que ele usa? Eu acho. É diferente do sentimento e da luxúria, que inclusive isso é uma das coisas que separa a civilização da não civilização, isso e o uso de talheres, inclusive. Perfeita a colocação. Né? Eu me identifico muito com todos eles. Muito. E aí ele tá conversando com a família e ele vai dizer que prefere morenas. E aí isso vai ser um problema, porque a família arranjou um encontro para ele com uma garota que é loura. Sim. E ele vai ficar muito incomodado com isso. É bizarro o nível de incômodo que ele vai ficar. E o mais bizarro ainda é que um dos irmãos fala pra ele, né, que ele não precisa ficar preso a isso, que ele pode acabar se permitindo gostar de uma pessoa loura. E ele fala, verdade, a Daenerys era loura, a Daenerys Targaryen. Aí ele começa, Daenerys Targaryen, a primeira de seu nome, a libertadora de escravos, a mãe de dos dragões, a não sei que lá, não sei que lá, de não sei que lá. Não, não tem essa capacidade.
Já teve? Não. Já foi melhor disso? Disso não. Desse não. Eu sei que, por exemplo, que Aragorn é filho de Arathorn e herdeiro de Isildur. Entendeu? Agora, saber que a Daenerys, todos os nomes que a Daenerys é conhecida, pra mim já é complicado. Esse programa é muito engraçado. Pra mim é muito curioso, porque assim, eu me identifico alguém que vive comigo nesse programa muito fortemente. Essa coisa assim da... Eu não sei se de repente a galera que tá pedindo pra gente assistir não tá dando dicas. Tipo, dá uma olhada nisso aí. Procura dá uma olhada nisso daí, que talvez vocês vão se identificar. Procura uma equipe ajuda médica aí pra você ser diagnosticado. Porque assim, essa rigidez cognitiva aí, eu conheço pessoas assim. Que rigidez cognitiva que você tá falando? Você tá bem melhor nisso, uma conversa que a gente conhece. Tipo assim, vamos no shopping e compra uma bolsa. Aí se eu olhasse pro lado e visse uma blusa, não. Tu não veio pro shopping comprar uma bolsa? Caraca, tu adora falar disso. Aí eu falo, não, peraí. Aí vamos no mercado comprar, vamos comprar carne. Se eu vi sabão em pó em promoção, tu não veio comprar carne? Mas tô aqui do lado do sabão em pó, não vou levar, vou perder essa promoção? Não, porque você é assim. Eu me preparo mentalmente pra fazer uma coisa e você quer fazer outras coisas. Entendeu? Então, assim, essa ideia, eu vi muito, assim, alguns momentos da minha vida, quando ele falou da Lourinha e da Moreninha, eu falei, cara, eu me vi muito naquele momento ali, muito. Então. E aí falam pra ele, então, você não ficaria com ela, com a Daenerys, né? Ele, 50-50. Aí a família começa a rir, e aí, quando chega no dia do encontro, né? A mãe acaba ensinando para ele como passar roupa, e a mãe diz, inclusive, né, que ela fica feliz porque é um novo aprendizado, é algo novo que ele aprendeu e que ela está feliz com a atitude que ele está tendo de aprender e de estar mais tranquilo em relação ao fato da garota ser loura no encontro, que é uma visão mais positiva do que ele costuma ter, né? E aí ele vai chegar no lugar, ele vê a zircônia cúbica, o cristal dos tornos, mó lustrão, que ele vê, ele já detona o lustre do lugar, e aí ele vai ficar sentado treinando como que ele vai se apresentar para a garota, mas ele nem precisava ter perdido esse tempo, porque a Kate já chegou. Oi, Connor, eu sou a Kate. Ela já conhecia ele de outras temporadas, que também é interessante falar isso, porque eu acho não que sei se isso é um sinal, por exemplo, existe aqui uma ordem do que a gente vai falar, a Ana Cláudia simplesmente já bagunça o troço todo. Eu sou diferente. Aí você vai ver que, por exemplo, assim, que eu achei que essa coisa dela, eles devem ser super famosos. Super famosos, eu não sei, dentro mas... daquele universo, daquele grupo, daquele nicho de pessoas, claro que ele deve ser super famoso. Então, claro, você nem tem que se apresentar, ele nem tinha que se preocupar em se apresentar. Ela já chegou lá, sou apaixonada por você. Mas mas será que ele tem essa noção? Acho que não. Mas ela já chegou pra ele falando, já metendo o pé no peito. Sou apaixonada por você. Ela demorou um pouco, não foi assim não. Mas assim, ela chegou, eu falei, Ana, ela só ri. Ela tá rindo o tempo todo. Ela tá muito feliz. Tudo que acontece ali, ela já chega rindo. Ela tá muito feliz. Ela tenta disfarçar e não consegue. Mas é importante dizer que ela gosta de filmes de terror, cheiro de bola de tênis, não gosta de colônias de nudismo e não gosta de Lulu da Pomerane. E eu tô junto dela nisso daqui. Mas ele tem Lulu da Pomerane. Não é Lulu da Pomerane. O cachorro dele é um Lulu da Pomerane, só que é de outra cor. Eu acho que é. Diz pra mim, qual é a raça do cachorro do Connor, gente? Inclusive é muito fofinho. E ele é louco por ele. E aí elas falam da onde ela é. Acho que é Nashville, se não me falha a memória. E aí ela já... E aí ele fala que já esteve lá. E que já comeu, inclusive, um frango inteiro em Nashville. Nossa, algo que marcou ele lá. E aí ela falou que gosta de cavalos, da natureza e de andar de cavalo na natureza. Porque ele pergunta o que ela gosta de fazer. E ele falou que gostaria de aprender a andar de cavalo, e aí ela fica toda animada com isso. E aí quando chega o cardápio, ele fica assustado com o preço do bife, que ele fala que daria para comprar um não sei o que lá de bronze. $61 um bife, até eu. Multiplica por 6. Rapidamente aí, amigos. Queridos amigos aí, $61 um bifinho, vou te falar. Inclusive, fico me perguntando, os lugares que eles vão, é a produção que deve escolher, né? Até porque tem uma questão de logística, sim, né? De gravação. É no encontro da Madison, eles tiveram um problema, né? Porque assim, podia escolher um lugar melhor, assim. Mo, de novo, a família do Connor
tem dinheiro. Mas ele não é perdulário. Ele gastou $61 num bife, eu não gastava também, não. Mas era o que eu ia falar agora. E ele não tem noção de dinheiro. Tem muita noção. Não tem. Claro que tem. Ele não é perdulário, Luiz Otávio. Não é questão de ser perdulário, amor. Eu não tô falando que ele é gastador. O que eu estou falando é que deu para perceber pela conversa que ele tem com a família, é que ele não tem a noção exata do valor das coisas. Pode ser. Porque como não é ele que custeia as coisas... Não, inclusive que quem botou fez o cardápio também não tem noção do preço das coisas também. É outro. Então, assim, quando ele viu um bife custando tanto, pode ser que a família dele frequente lugares assim, só que ele não tem essa noção. Claro que ele vai comparar com as coisas que ele gosta de comprar. Sim. Que são objetos colecionáveis. Ele falou, pô, você eu podia comprar um caneco de sei lá o quê, de ouro, sei lá o quê. Eu conheço outra pessoa que faz isso também. Enfim. Que quando vai gastar dinheiro num troço, fala, pô, isso daí daria tantos Funko. Exatamente. Né? E aí, eles vão ficar conversando e tem uma hora que ela trava, e aí é muito curioso ver como você percebe que por mais que possa parecer muito natural, existe um esforço deles de conseguirem interagir, né? De pensar no que vai falar, do que dizer, de como se colocar, e que para pessoas que não têm nenhum nível de... autismo. Eu sempre esqueço a palavra, gente, não sei porquê. De autismo, às vezes um primeiro encontro já pode ser muito difícil, você puxar um assunto, você saber como conduzir uma conversa. Para eles, que alguns têm essa dificuldade muito grande de se relacionar realmente, deve ser algo mais difícil ainda, deve ser uma barreira mais complicada ainda, né? Mas ela vai ter uma certa dificuldade para dizer o que ela queria num homem, mas depois a conversa vai fluir. E aí ela vai falar, e aí que ela fala que ela marcou o encontro porque está apaixonada por ele desde a temporada anterior e que acompanhou cada minuto dele na temporada anterior. E aí ele arregalou um olho assim, tipo... E aí o que qualquer pessoa pensaria? Fugirei daqui. Não Connor. Connor achou isso incrível. Connor ficou fascinado com isso. E aí eu até comentei com ela, será que é por isso que ela ficou sorridente então o tempo todo? Porque ela estava de frente, ela conseguiu um encontro com o ídolo dela? Eu também estaria, ué. Você não? Eu estaria sorridente. Acho que sim. Claro que sim. E aí ele falou sobre isso todo sem graça com a produção, e aí eles estavam conversando sobre o filme A Mosca. Do nada eles estavam conversando sobre o filme A Mosca. E é curioso porque ela não rendeu o assunto, né? Acho que ela não assistiu o filme. Não deve ter assistido. Porque, ela gosta de filme de terror? Não, ela gosta. Filme de terror é uma das coisas que ela gosta. Ah, tá. E aí foi por isso que chamou minha atenção, entendeu? Entendi. Quem não gosta de filme de terror é Madison. Verdade. Mas ela gosta. E eles foram dar pelo jardim, ela continuou toda animada. Ela disse pra produção que queria ver ele novamente. E aí, quando eles vão se despedir, ele não sabia como dizer. E ela ficou torcendo para ele chamar ela para o encontro, né? Tu via que ela estava torcendo para que ele chamasse ela para o encontro. Só que aí ele comenta para ela que infelizmente Nashville é muito distante para ele, né? E aí a gente foi conferir, dá 4h30 de carro da cidade dele para a cidade dela, né? Ela diz que entende, ela fica chateada, mas ela diz que entende. E aí eu entendo que é uma maneira do programa, né? E no caso não foi nem tanto a programa, foi a mãe dele até que marcou esse encontro, né? De fazer com que ele consiga entender melhor os limites, até onde ele está disposto a ir. Mas tu já colocar ele para encontrar uma pessoa que ele vai precisar levar 4h30 de carro para encontrar, eu acho que é meio frustrante, sabe? Já é uma dificuldade para eles terem esse tipo de encontro, já é uma dificuldade muito grande para alguns deles conseguir ter um relacionamento, e aí você marca um encontro para ele encontrar uma pessoa, e até ela mesma, é porque ela queria encontrar o ídolo, estava apaixonada. Eu acho que também talvez tenha muito mais a ver com isso, porque ela fala que ela conhece a família dela, e ela a mãe, louca, né, fala com isso. A mãe fala que conhecia a família dela, que era uma boa menina, boa família. E tal, gostava da família. Então, assim, acho que é muito mais um encontro para que ela se sentisse feliz e realizasse o sonho de conhecer ele, e ele também pudesse desenvolver as habilidades. Afinal de contas, ele já foi lá sabendo que ela era loura, então já tinha um pé atrás. Então, assim, eu acho que é muito mais uma questão dele desenvolver as habilidades dele, enfim, de se relacionar, do que... Agora, é claro, se ele se apaixonasse, eles iam ter um problema grande aí, porque combustível do preço que tá, 4 horas de carro.
E aí tá falando de carro, tá, gente? Que pelo que a gente pesquisou, 4 horas de carro. E aí ele tem que, imagina, e ele não dirige. A mãe dele até falou que era uma coisa que ele devia pensar em fazer. Mas talvez dirigir 4 horas, vou te falar, para uma pessoa neurotípica, já seria difícil arranjar um homem que quisesse dirigir 4 horas de viagem para te encontrar. E aí então ele depois, né, no outro dia vai conversar com a família, e aí a cachorra acaba escolhendo ele para ir morar com ele quando tiver o espaço dele, e ele falou que só dá $5 de gorjeta para garçom, a família ficou horrorizada. E aí a mãe falou... Você sabe que são 12%, você sabe que as pessoas ganham pouco. E aí ele fica revoltado, porque o Connor, em especial, não suporta ser contrariado. De todos que apareceram até agora, o Connor não suporta ser contrariado. Lida com frustração. Mas eu acho que também assim, é interessante... Eu não vou abrir aqui a conversa sobre gorjeta nos Estados Unidos, porque eu acho muito absurdo isso. Porque nos Estados Unidos, por exemplo, grande parte de camareiras e garçons não tem salários, basicamente. Não tem. E aí vivem realmente quase 100% de gorjeta, o que eu acho extremamente absurdo. Afinal de contas, a pessoa está ganhando num restaurante cobrando $61 num bife, e tu não pode pagar um garçom. Pelo amor de Deus. E aí ele acaba virando isso, né? Ele acaba mudando o foco, porque falando que ele tá irritado e tal, e ele reclama porque que eles vão dormir tão tarde, porque ele fica tentando dormir e a galera tá até meia-noite na sala, pelo jeito, conversando, e isso incomoda ele. E aí a gente acaba conhecendo outro irmão, e aí o irmão conversa com ele sobre os níveis, né? Que aí ele fala que o nível 1 é um aperto de mão, o nível 2 um abraço, e o nível 15 é para fugir de qualquer jeito, que seria já ter filho, né? E aí a mãe vai comentar que ela então finalmente entendeu porque quando ela conheceu o atual marido dela, o Connor ficava falando para ela nunca chegar no nível 15, que era justamente o nível de ter um filho. Aí ele fala assim, era por isso, até porque na época eu tinha esperança de que você e o meu pai voltassem. Aí ele, inclusive hoje eu já entendo, tô bem com relação a isso, adoro, eu acho que é Troy o nome do cara, adoro o Troy, ele é super legal, mas eu não queria que vocês fossem tão próximos. Aí depois de muito tempo que a mãe foi entender de onde que veio isso, ele inclusive falou sobre verificar a contagem de espermatozoides dele, aí a mãe falou que tá muito longe essa conversa, que não era para pensar nisso agora, e ele vai conhecer a George. E aí, a George gosta de competições gastronômicas e de observar os pássaros, mas não gosta de croutons e pessoas vendo vídeo alto em público. Estou super com George aqui nisso de ver vídeo alto em público, né? Quer assistir... Já gosto de crouton. Eu já gosto de crouton, mas quer ouvir música, quer assistir vídeo, bota o fone de ouvido, meu anjo. E aí eles vão começar a andar, vão começar a ver os pássaros, vão parar num... Qual é o nome daquilo, gente? Não é um gazebo. Não é gazebo, não. Tem um nome aquilo. Que se monta no carnaval, um coreto. E aí eles estão vendo os animais, ele fica horrorizado, porque ele se toca que é a temporada de acasalamento dos patos, e aí eles começam a ver uns patos acasalando e ele fica horrorizado. Mas aí ele vai ficar encantado, porque ele vai falar sobre o Príncipe Dragão, uma animação que tinha, e ela vai dizer que adora o Príncipe Dragão, e ali então vai ser a brecha que o destino precisava para unir esses dois pombinhos, porque ele vai falar que adorou as tranças do cabelo dela, e vai falar para a produção que talvez ele esteja sentindo as faíscas, que é algo que ele sempre comenta com a família, de que ele não tinha sentido ainda. Não tinha faísca com ninguém, que ele esperava o encontro que pudesse sentir as faíscas. E aí eles vão jogar croquet. Eu achei Croquet? Não, ele falou croquet. Ah, é? Eu achei que fosse cricket. É cricket, não é verdade? Mas eu acho que cricket é com cavalo. Ah, tá. E aí por isso que aqui deve ser croquet. E aí ele vai ensinar ela, mas aí ele vai e pede licença e vai por trás dela. E ela deixa, ela não pode. Aí ela não vai bem, ela fala, não, a gente pode tentar de novo. Esperta, malandrinha! E aí quando o encontro acaba, eles falam do que eles gostaram e eles acabam combinando de se encontrar e se abraçam, né? E aí é muito engraçado porque o Connor fala pro Ken, né, não contar pra mãe dele, mas ele gosta muito da George e inclusive pediu
para quando ele estivesse saindo, eles na edição colocarem uma música que ele acha que representa bem o momento, e eles colocaram a música que ele pediu, né? E aí ele fala pro Kian, né, não contar pra mãe, porque ele não quer que a família se empolgue. É muito engraçado, quando ele vai contar pra família, ele fala, não quero que vocês se empolguem. Sem manifestações. Sem manifestações muito bruscas, não quero criar expectativas, mas aí ele vai falar que foi o melhor encontro que ele já teve, que ele nunca se sentiu do jeito que ele se sentiu com a Jodie. A mãe fica se segurando, a família como um todo, mas a mãe em especial, ela fica se segurando de um jeito que ela tá querendo saltar, que ela tá querendo pular de felicidade. Gritar, pelo menos. Gritar e tá se segurando, mas é muito engraçado porque a filha, né, a irmã dele vai falar, você se sentiu desse jeito, isso não merece uma comemoração empolgada? Ele, minimamente empolgada. E aí ele... autorizou palmas. Ele autorizou palmas contidas. E do Connor é isso, né? A outra participante, que é uma das principais dessa temporada, inclusive, é a Madison, de 26 anos, que ela se considera extrovertida, ela se considera feminina, e realmente ela é toda feminina, ela tá sempre arrumadinha, tá sempre maquiada. Toda combinandinha. Toda combinandinha. Ela faz block color. Ela bota uma cor só. E ela gosta de fazer pulseiras de miçanga. Sim. Né? E ela vai contar que ela só começou a falar aos 4 anos de idade, inclusive os médicos disseram para a mãe dela que ela não queria falar. Nossa, imagina isso. E ela foi aprender a falar cantando a música O Necessário, Somente o Necessário, do filme O Mowgli. Grande música, né? Também. E aí ela vai fazer amizade, né? Aparecem 3 amigas dela no programa, são justamente 3 amigas da igreja. Uhum. E é muito bacana porque a garota fala que ela chegou no primeiro dia e que foi justamente a Madison que foi se apresentar para ela porque a garota estava sozinha. Então a Madison tem esse cuidado, né, de se preocupar com o outro, de tentar fazer com que o outro se torne próximo dela. Né? Próximo dela não, mas se sinta acolhido, melhor dizendo. E aí ela fala que quando ela era mais nova, ela vivia quebrando e rasgando as coisas da casa dela, rasgou tapete, quebrou lustre, e ela só parou de fazer isso quando ela estava na casa de uma amiga e a mãe dessa amiga ensinou ela a fazer miçanga. E aí desde então ela não quebra mais nada, né? Ela tem uma coleção de bonecas, e são várias bonecas, desde ursinho de pelúcia dos ursinhos carinhosos até uma coleção de American Girls contendo 40 bonecas diferentes, né? Mas ela não tem todas ainda. Mas ela não tem todas ainda. E ela está em busca de todas ainda. Exatamente. Ela espera ser um bom partido, porque ela não quer ficar sozinha a vida toda, e ela comenta que no baile do colégio os garotos não quiseram ir no baile com ela, que ela inclusive chamou garotos que tinham necessidades especiais, mas nenhum deles quis ir com ela. Quê? É PCD. Sim. E aí que não fala mais necessidades especiais, você fala pessoa com deficiência. Então tá. Pessoas com deficiência. Isso. É porque eu acho que ela fala, na tradução não aparece pessoas com deficiência não, mas enfim. Uhum. E aí ela fala de um encontro que ela teve, né, que ela tá conversando com as garotas, e as garotas falam que ela já teve um encontro, ela fala que o garoto queria já transar com ela, e ela toda sem graça pra falar isso, e acabou não dando certo o encontro, né. Melhor assim, Madison, fez bem. E aí, quando a produção está conversando com ela, que ela gostaria de mudar, ela fala que ela gostaria de mudar o fato dela ser solteira e que ela gostaria de receber dicas de relacionamento e gostaria de conversar com a Jennifer Cook, e gostaria de saber qual brinquedo levar para o encontro. E aí eu não sei se a Jennifer Cook apareceu nas outras temporadas, mas ela aparece nessa temporada. E antes mesmo de aparecer, eu já fui atrás para tentar descobrir quem era a Jennifer Cook. E a Jennifer Cook é uma pessoa autista, mas é escritora de vários livros, inclusive falando justamente sobre como é a relação do autista com o mundo. Então ela é uma referência no mundo dos autistas e faz sentido, então, a Madison ver ela como uma pessoa empoderada, uma pessoa que pode aconselhá-la, uma pessoa que pode ajudá-la nesse caminho. E aí a Jennifer, então, vai conversar com ela. E ela, assim, a Madison tenta disfarçar, mas ela fica muito animada, assim. É o momento que ela mais demonstra os trejeitos dela, né? Porque a Madison, ela não tem os trejeitos se manifestando. Tem muito maneirismos. Mas quando ela tá com a Jennifer, ela não consegue conter a emoção e a euforia. Tem uns escapes de maneira. Ela fica ali repetindo ali os maneirismos dela, né? E a Jennifer chega, a Madison, inclusive, preparou uma lista de perguntas para fazer para Jennifer.
E aí eu acho que a Jennifer também foi muito legal, e o que ela falou para Madison não significa, né, só para autismo, né? Eu acho que foi muito bacana o que ela falou, de que existe a zona de conforto e existe as zonas ao redor, e o ponto mais distante é a zona de desconforto, né? De desconforto não, mas é a zona em que você não se sente bem. E que ao redor existe uma zona que é a zona de aprendizado, e aí que faz parte você se dirigir em alguns momentos para essa zona de aprendizado, porque é o que vai fazer você aprender, é o que vai fazer você crescer, né? Isso, como eu falei, eu acho que serve para todo mundo. Exatamente, eu fiz isso. Tu fez isso? Fiz isso. Quer falar sobre? Já falei. Vou falar sobre na nossa live. Do exclusiva para membros? Exatamente. Então que nessa altura já saiu. Exatamente. Tá. E ela pergunta quantas bonecas ela pode levar, e a Jennifer fala que 2 estava bom. Né? E ela, tá, beleza. E aí no dia seguinte, então, ela... rapidinho, ela bota as bonequinhas dela numa linda mochilinha de vitrais das princesas da Disney. Não, das princesas da Disney não. Só da Bela? Da Bela e a Fera. Linda Por isso mochilinha. que ela faz os vitrais, porque os vitrais são importantes dentro da história da Bela e a Fera. Linda mochilinha. Entendeu? E aí ela tá conversando com a produção, falando sobre como foi a infância dela, e aí inclusive ela comenta com os médicos falando que ela não iria nem pra escola, mas ela conseguiu ir, inclusive a Madison, né, ela mora sozinha, e nesse dia ela recebe a visita da mãe, que falou pra ela ter a mente aberta, porque a mãe sabe que ela procura um príncipe encantado, mas que nem todo mundo pode ser assim, e aí ela vai encontrar o Brandon. E aí o Brandon gosta de bolsas de canguru e cadeiras de massagem, não gosta de mesa bamba ou de encostar em peixes. Só que assim, o espectro do Brandon, né, se manifesta num nível muito mais intenso, pelo menos ao que parece pra gente, do que o da Madison, né? Acho que ele tem ele é muito mais suscetível a ruídos externos do que a Madison. Ele é mais sensível a influências externas, e aí para que ele pudesse, se o encontro fosse, por exemplo, naquele local, num lugar tipo o local onde o Connor foi, sim, talvez tivesse sido outro encontro. Mas de alguma forma foi bom, porque ela já pôde perceber que ele tem dificuldades para estar em ambientes ruidosos, coisa que para ela não incomoda, ela não se sente incomodada. E que ela quer fazer. Exatamente. Né? O objetivo dela é estar no mundo, participar do mundo, viajar, viver, ver coisas diferentes. E ele, ao contrário, ele precisa se sentir mais seguro, ele tem uma série de receios, enfim. E ele não consegue interagir com ela. Você vai ver que ele fica em muitos momentos com dificuldade de olhar para ela, né? Assim, ele... E aí, como ele tá tão preocupado com tudo que tá acontecendo ao redor dele, ele realmente não consegue dar atenção para ela. Quando ele vai falar com ela, ele até olha na direção dela, mas logo depois ele desvia o olhar, ele tem muita porque ele tá preocupado com o que tá acontecendo ao redor dele, e vai se encurvando, né? E aí vai ficar É quase como se estivesse entrando numa concha, sabe? Como se ele estivesse se protegendo. E aí ele tá tão preocupado com tudo que tá acontecendo que ele não consegue interagir. E ela se sente, tadinha, dá pra ver na carinha dela. Ela tá frustrada. O quanto ela tá frustrada, decepcionada, porque ela estava ali super disposta a falar dela, conhecer o outro e partir numa grande aventura, e o cara... E ele estava ali num outro momento, mas ela, numa outra situação. Ela é muito educada. Ela é muito educada. Assim, é bizarro. Eu não sei se outros participantes, dos que a gente vai ter agora, né? Eu não sei se outros participantes, talvez uma outra garota que a gente já vai falar, talvez o Tanner também, mas o Connor não conseguiria. O Connor não conseguiria. O Connor não conseguiria. Nem, né? O Lourinho, como é o nome do Lourinho? Eu esqueci, daqui a pouco... Nem o Lourinho. Lourinho também... Lourinho... Lourinho não, acho que o Lourinho é pior do que o Connor. Me falou o que pensa? Então, assim, e não só isso, eles são totalmente opostos. Sim. Né? Então, ela fala, eu gosto de ir na igreja, você gosta de ir na igreja? Ela, não, eu gosto de ir pra shopping e academia. O que é curioso ele gostar de ir pra academia, ir pra shopping, fome. Né? Não, é isso que eu ia falar, ele fica com fome, né? Deve ficar com fome. E aí, conforme ela pergunta, você gosta da Disney? E ele, já fui quando eu era mais novo. Tem alguma animação que você considere preferida? Ele, não. Tem algum brinquedo que você mais gosta? Ele, não. E aí isso vai murchando ela, tadinha.
Porque ela vai sentindo, tudo que pra mim é importante, pra ele não é nada, meu Deus. E aí ele tá tão incomodado que a produção chega a perguntar pra ele três vezes. E aí na terceira vez ele pergunta se eles podem sentar num outro lugar. E aí ele vai. E aí mesmo nesse lugar ele precisa botar o fone e um abafador. E aí fica muito difícil a comunicação, porque toda vez que ela vai falar, ele precisa tirar o fone. E aí tem uma hora... É bacana porque ele não tá mais encurvado na mesa, já consegue ficar mais reto, mas ele tem que ficar toda hora olhando para ela. E tem uma hora que ela fala, ele não vê que ela tá falando, e ele não responde ela. Isso vai magoando ela, isso vai frustrando ela. E aí ela fala que... E é muito engraçado, né? Muito bonitinho, porque ela vai falar justamente o que ela treinou com a Jennifer, né? Como falar quando você teve um encontro que foi simpático, mas você não quer mais... Não quer ter uma relação amorosa com a pessoa. E ela vai falar igualzinho, ela fala, eu acho que você é muito legal, mas eu acho que a gente vai ser só amigo, eu não vejo a gente como um par romântico. Cara, e ele vai insistir, né? Ele fala, sim, não, ele gostou dela. Eu acho que a gente pode. Claro, ele é um pode. cristalzinho, ela é perfeita. Acho que a gente pode. Ela fala assim, não, eu estou sendo sincera com você, eu acho que o que eu quero do mundo, né, eu quero sair, você prefere lugares fechados. Ele vai falar para ela, inclusive, né, que se o encontro estivesse sendo num lugar fechado, estaria sendo melhor para ele. E ela fala, eu prefiro passear, sair, você prefere outras coisas. Aí ele, tá, eu entendo. E eu acho isso muito legal no sentido de saber deles saberem o que eles querem para si, porque às vezes as pessoas cedem coisas em relacionamentos e depois, mais tarde na frente, você tem ressentimento, mágoa sobre isso. Então acho que você se fechar para o mundo ou fazer o que você não está a fim de fazer só para você ter um parceiro, não é legal, porque depois lá na frente você vai se ressentir disso. E ela já tem essa... Não só, acho que todos eles têm essa maturidade no sentido de saber exatamente o que eles querem. Eu acho que eles já trabalharam bastante isso na cabecinha deles, do que eles querem e do que eles não querem. E fica muito claro isso na conversa que eles têm, na medida de que outra coisa que eu acho que eles fazem maravilhosamente bem, que é o seguinte: eles dispensam quem não é interessante para eles. Se as pessoas fossem assim, seria um mundo muito melhor. Eu não sei se a questão é que eles já conseguiram amadurecer isso, ou é que justamente que eles têm dificuldade de lidar com frustração às vezes. Né? Mas eu acho isso maravilhoso, eu adoraria que essa vida fosse assim. Mas é diferente, né? Não é nesse nível que eles são. Queria que fosse. Teria evitado muito choro da minha vida. Muitas lágrimas na minha vida. E aí, só pra falar outra coisa sobre ele, né? Ele vai pedir pra pagar, que ela fala, como a gente vai fazer? A gente divide? Ele, não, gostaria que você deixasse eu pagar, porque é o primeiro encontro que eu tô tendo. Não, e tadinho, cara. E quando ele fala que é o primeiro encontro, acho que ela até entende um pouco... Por que ele tá tão nervoso e inseguro, né? E ela fica toda contente, inclusive porque ele quis pagar, ela dá mó sorrisão. Ele fica todo feliz pagando, cara, muito fofo. E aí quando a moça chega pra pagar, ele fala, com isso aqui, né? Aí ele mostra o cartão, ela com isso. Eu posso pagar com isso aqui, né? Ela, pode e tal. Ele ficou muito feliz, cara. E aí... Ele ficou também triste um pouco, eu senti que tanto que ele quis ir embora logo, porque ele levou um pouco, né? Enfim... Mas eles já estavam ali há bastante tempo, né, Ana? É porque a edição corta, mas eles já estavam ali há bastante tempo. Sim, mas ele recebeu um toco, né? E aí ela conversa com a Jennifer outra vez, e aí depois ela vai encontrar o Tyler, que gosta da NASCAR, de shih tzus, não gosta de pessoas rudes e de homens com shorts curtos. Me identifico com o Tyler no que ele não gosta. E aí o Tyler vai chegar todo risonho, com chapéu e botas de cowboy. E aí eles vão se apresentar, eles vão conversar sobre de onde eles são, essas coisas, mas a conversa vai empacar. E aí a gente não vai ter mais informações da Madison, que eu tenho que me segurar para não chamar de Mad, porque ela não gosta de ser chamada de Mad. Eu queria que ela conhecesse o Tanner, mas eles moram muito longe. É um problema isso. Porque o Tanner é um cara alegre, eles têm a mesma energia. Sim. Eu acho que se ele conhecesse ela, eles iam ser um par incrível, eles iriam saltitando pelo mundo, cara. Então vamos falar logo do Tanner? Ai, que pena. Vamos pular aqui e vamos falar sobre... Eu tenho certeza que a hora que ela visse aquele sorrisão dele, caraca, ela ia se apaixonar na hora. Até porque ele é lourinho com olho verde, assim, uma cara de príncipe. Eu acho. Então tá. O princípio só pode ser lourinho de olho verde, Ana Clara. 2025, e tu com uma dessa, Ana Clara? Eu tô falando que ele tinha cara de príncipe da Disney. É a cara do príncipe da Disney que ela gosta. Eu tô falando que é assim. Então tá. Tô falando do que ela espera. Eu tenho certeza que é mais ou menos assim. Então tá. Aí vamos pro Tanner, então, de 25 anos, que já participou do programa também. E aí, na outra temporada, parece que ele saiu com a Kate, mas não deu certo.
E aí ele fala que eles só são amigos, e aí o Kian vai comentar, né, com ele, né, a Kate te pediu em namoro, né, aí ele sim, aí o Kian, e o que você disse? Aí ele, é para ser honesto? Aí ele, eu disse não. Não, ele fala assim, eu vou te magoar. Ele falou uma coisa assim, eu não quero te magoar, quero te magoar, mas eu disse não. E ele mora com 2 amigos que têm síndrome de Down, né? E parece que eles estão bem independentes ali, os 3 juntos, né? Eles conseguiram se organizar dentro da realidade de cada um. E o Tânia vai falar que ele quer uma namorada que fale muito e que seja cristã. E aí nessa hora no ter aqui, apresenta pra Madison. Porque ela é tudo isso, gente. Só que eles moram muito longe. Eu acho que é. Ele mora onde? Não lembro. Eu acho que eles moram longe. E aí ele vai conversar com a mãe e com a irmã, ele pergunta se ficar... E eles vão conversar sobre várias coisas. O nome de onde vive. E aí ele comenta, né, ele pergunta pra mãe se ficar quieto, como ele fica às vezes, faz parte do autismo dele, e a mãe comenta que quando ele era mais novo, era muito forte essa característica dele ficar quieto, porque ele não estava entendendo o ambiente em que ele estava. E aí que depois que ele começou a estudar em casa, que ele começou a aprender melhor as coisas, ele conseguiu se desenvolver e falar mais. E aí é por isso, e aí então é possível que o fato dele às vezes ficar quieto seja do autismo em si. Agora, vale dizer que ele é a cara da irmã dele, né? É mesmo. Eles são gêmeos? Não sei mesmo. E aí ele vai encontrar a Xian, que gosta de cheirar flores e vídeos de gatos se assustando, não gosta de mascar chicletes e de brócolis. E eles vão para uma fazenda de cabras. Esse eu não gostei desse encontro. Eu ia ficar muito nervosa com aquelas cabras todas em volta de mim. E aí, ele estava planejando várias coisas que ele ia perguntar para ela. Porque uma coisa engraçada no Tânia... Ele devia ter levado escrita a série de perguntas, cara. Assim, o Tânia, ele não para de falar. O Tânia, ele emenda. E se você perguntar para ele assim, Tânia, que é uma coisa que acontece, né? Que bicho você gosta? Ele vai fazer a lista de todos os bichos que ele gosta. E dos que ele não gosta também. E do que ele não gosta também. E vai te dizer por que ele gosta e por que ele não gosta. Então, ele não para de falar. E isso vai ser um problema porque a Xian, por sua vez, não fala nada. Eu achei ela muito paradinha pra ele. Ela é muito calminha pra ele. Ela é muito quietinha. Só que, o que vai acontecer? Ele já tinha pensado na conversa pro caminho. Só que quando ela chega, ele se empolga e ele começa... E a conversa... Ele gastou tudo. A conversa toda para ali. E como ela também não faz muita pergunta, não rende, calminha, né? Aí a coisa não rendeu, e aí eu acho que ele também meio que decepcionou, meio que ficou... Aí de novo ele fica parado, que é a reação que ele tem quando ele não sabe bem como fazer nem como reagir. E isso eu me identifico muito com ele, porque assim, eu já tive muito essa característica de tipo assim, quase que escrever mentalmente tudo que eu ia falar, o que a pessoa ia falar, o que eu ia dizer, o que eu ia responder, e ia ser assim, enfim, é você ser controlador, né? Então eu tinha muito isso, e aí eu fazia assim, e chegava na hora, nada acontecia como eu imaginava. Depois com a vida eu consegui melhorar essa questão de as coisas não serem exatamente como eu esperava, mas cara, isso é muito complicado, porque eu também tinha essa tendência de ficar imaginando o que a pessoa ia falar, o que eu ia falar, o que ia acontecer, e já planejar tipo os próximos 5 anos, enfim. E aí quando ele trava, eles ficam um bom tempo parados ali, a Xian, ela não vai desenvolver o assunto. Eu acho até que em algum momento ela comenta até algo, mas o assunto não desenvolve, e aí ele fala, ei, vamos ver as cabras? É melhor mesmo. E aí eles foram alimentar cabritos, bebês, e aí ela vai falar para a produção que gostou dele. Mas a conversa vai continuar não fluindo, e aí ele chega para ela e fala, acho que está tarde e a gente precisa voltar. Aí no final ele fala que gostou de conhecer ela, mas que eles serão só amigos, e ela concordou. E aí ela foi embora, e aí ele fala para a produção que ela não fala quase nada, que não tem a energia dele. É verdade, ele tem razão. E do Tânia é isso. Do Tânia aparece bem mais, tá? O que acontece é que o Tânia rende muito todos os assuntos, porque ele fala muito. Então o que aconteceu realmente de efetivo com ele foi esse encontro com a Xian. Ele faz uma dissertação sobre cada coisa que ele fez. Mostra muito ele conversando com os amigos. É bacana, por exemplo, você ver que a irmã dele, antes dele ir no encontro, vai lá conversar com ele para sondar como ele tá.
dar uma sondada no que ele está pensando em conversar, no que ele não está pensando em conversar. E a irmã é muito delicada na forma de conversar com ele e orientá-lo. Ela, como você falou na hora que estava assistindo, ela realmente orienta sem deixar na cara que ela está orientando. Ela tem uma forma muito legal de falar com ele. E aí agora vamos então pro Lourinho, que você tinha comentado. Gente, ainda tem coisa pra caramba pra falar aqui. Né? O Lourinho tem pra gente quando falar dele. Bom, o Lourinho então... Lourinho é muito engraçado. Que é o James, de 36 anos, James. Né, que já participou antes também. E aí o James, ele já chega mostrando que ele é diferente de todos os outros, porque ele já chega querendo combinar como que vai ser a entrada dele. O que ele vai falar, como ele vai falar, que piada ele vai fazer, tudo isso. E aí ele vai viver com os pais dele, e é muito engraçado porque o pai implica com ele o tempo todo. O pai vai até o limite da onde alguém pode implicar com uma pessoa autista como o James. E o pai vai brincando com ele. Eu acho que o pai e a mãe dele são tão fofos que eles podiam ser personagens de desenho animado. E eu já vou falar sobre os pais dele, assim, que tem muito a ver com todas as famílias, mas falar especificamente dos pais dele, né? E assim, o James, ele é um dos que mais vai apresentar a tique, assim, né? Maneirismos, né? Ele e o Adam, que é um outro cara também cheio de maneirismos, assim. E ele fala tão acelerado que toda vez que ele fala, ele precisa... Tu ouve ele respirando, porque ele está inspirando e expirando muito forte para conseguir falar. Tu pensa que está fazendo força para conseguir se colocar. E eu até anotei aqui como deve ser cansativo para ele todo esse processo realmente de se comunicar com alguém. Né, dele conseguir interagir com outra pessoa. E aí quando ele está se preparando para ir para os speed dates lá que ele vai, ele começa a bocejar. Aí o pai, não boceja. O pai vai falar, não faça isso. Aí ele, não faça, não é para você fazer isso nos encontros. Ele, eu não consigo controlar, igual aqui, ó, bocejando aqui, ó. E aí ele pergunta que quer saber se a companhia dele tem pet, porque ele quer saber como se comportar caso vá para casa da garota, e aí se o pet vai atacar ele ou não vai, e vai que a mulher tem filhos, e como que vai ser se tiver filho. E aí o pai já tá falando, pra que você tá preocupando com isso, cara? E aí um dia eles vão conversar sobre casamento, e aí ele fala que não quer um casamento tradicional, porque ele acha que o pai levar a noiva é um resquício do patriarcado, inclusive. Aí, ó, tá vendo aí, ó? Eu conheço alguém também que... Concordo, não quis. Que entrou no casamento não acompanhado dos pais. Entrei sozinha. Conheço um casal que fez isso também. Que eu sou dona da minha própria vida. E aí o pai falou, eu pago para você fugir e casar escondido. Aí ele ficou olhando assim, ele pega muita pilha do pai, né? E aí ele fala que ele quer opinar no casamento, porque se no casamento dele não pode ser o centro das atenções, quando mais ele vai ser? Aí o pai fala que no casamento quem é o centro das atenções é a noiva, não é ele. Ele, como assim? Por que isso? E aí a mãe fala que ele pode ser o centro das atenções no dia dos pais. Ele, se eu não tiver filho, eu posso ser no meu aniversário? A mãe, pode, seu aniversário. Tá aí, seu aniversário. Ela fala, isso é problema seu. E depois ela fala. Então, aí no meu aniversário, não, seu aniversário sim. E aí, nos encontros rápidos, né, que ele vai ter, ele conversa primeiro com a Jack, eles vão falar sobre dança, sobre eventos ao ar livre. Ela comentou que tem 2 cachorros, e aí ele já fica decepcionado, ele tenta dar uma disfarçada, não consegue muito bem. E aí já pergunta se ela tem filhos, ela disse que não, aí ele sorri, todo contente. E ele falou que os pets podem... E aí pra produção ele fala, né, que ele achou interessante ela e que os pets, de repente, não vão ser um problema. Aí a produção fala, mas ela tem 2 ali. Depende de quantos mais ela vai querer ter, né? Depois vem a Micaela, ela já chega perguntando que ele queria um relacionamento, e ele pergunta se tinha algum fator determinante, e ele disse que não teria paciência para ser pai. A Micaela falou que pensa em ter família, e aí o encontro já foi embora, né? Aí o tempo acaba e tu vê que ele claramente escreveu que não quer encontrar ela, porque ele fez uma questão de esconder assim, que ele estava escrevendo, né? Aí depois ele vai encontrar a June, que gosta de caminhar e ler, aí ele começa a bocejar. O assunto não rende, ele se perde na conversa. Ela fica muito também, ela fica meio que paralisada depois que ele começa a bocejar, tipo assim, não tô agradando, então, tipo, lascou. Também foi pelo ralo. E aí ele comenta com a produção que ele jamais vai querer uma relação com alguém que tem o nome da mãe dele. Eu entendo. E ele vai conhecer a Erika, que luta jiu-jitsu, aí ele vai falar que luta karatê, ela brinca sobre pets e que tem um cachorro,
e aí ela faz uma brincadeira sobre pet, na verdade ele não gosta, ele fica assim, ela fala que só estava brincando, mas ela vai dizer que tem um cachorro, e ele diz para a produção, inclusive, que ninguém é perfeito, porque ele achou ela interessante também. Ele perguntou se ela queria ter filhos, ela falou que queria ter, mas que ela era mais velha, então achava que a janela dela estava mais curta para isso, né? E aí acaba os encontros, ele vai para casa, assim que ele chega, tá conversando com os pais, dizendo que acha que foi legal, a responsável liga e fala que ninguém deu match para ele, assim, e os pais ficam muito decepcionados, assim. O pai ainda consegue segurar o choro, mas a mãe não consegue, ele fica muito triste, ele fica mais triste ainda porque vê os pais tristes. E assim, ele fala pra mãe que a mãe não precisa chorar, e eu acho que todas as famílias, mas os pais dele, né, os pais, é David, né, o nome dele? James. Os pais do James, eles representam, eu acho que eles representam muito, assim, os anseios que os pais de pessoas autistas têm. Porque a grande preocupação deles é que o James é um dos mais velhos, ele tá com 36 anos, os outros têm 20 e pouco. Os pais deles já são mais idosos, aparentemente também eles tiveram ele um pouco mais velhos, e eles têm muita preocupação porque eles sabem que talvez eles não tenham mais tanto tempo assim, e eles não sabem com quem vão deixar ele. A grande preocupação deles é isso, assim, eles querem que ele arranje uma companhia, porque eles têm muito medo do James ficar sozinho quando eles se forem. Mas você preocupação, a minha mãe, quando ela falava pra mim que ela ficou muito preocupada, ela morrer e me deixar sozinha. Sim, amor, mas você não, até onde a gente sabe, talvez se a gente investigar, a gente descubra algo, mas você não tem diagnóstico de autismo. Não, né? mas acho que é a preocupação dos pais, como um todo, né? Sim, mas eu acho que na questão deles ainda é mais complicado. Sim, porque é mais difícil, né? Sim. Concordo. E de novo, assim, os pais deles, como parece ser mais velhos, talvez desses que participam do programa sejam os que tenham tido maior dificuldade para entender o que acontecia com ele. Aham. Porque há 36 anos atrás, gente, não era comum você falar sobre crianças autistas. Eu tenho 37, ele nasceu em 88. Em 88 não se falava disso. Tinha um livro que eu cheguei a ler, que é exatamente um dos primeiros livros que teve. Era Dib em Busca de Si Mesmo. Tá bom, mas um dos primeiros. É. Entendeu? Assim, então, não é como hoje. Que inclusive hoje já tem uma reflexão muito grande se não estão banalizando o diagnóstico sobre autismo, por exemplo. Né? Era muito mais complicado, então eles tiveram que aprender a lidar com essa situação no mundo que não estava preparado. O mundo hoje ainda não está preparado para isso. E na época deles, que eles tiveram James, o mundo era muito mais difícil. Né? Então acho que eles têm esse temor muito maior, né, do que a família, por exemplo, do Connor. Que é uma década de diferença, mas pô, uma década é muita coisa. É uma família que aparentemente tem mais dinheiro. O Connor vai ter 3 irmãos, pelo menos. Né, o James, pelo que a gente entendeu até agora, tem um irmão. O James tem um irmão que não vive com ele, que não mora com ele. Então, eu achei muito fofinho os pais deles, e assim, ficou muito nítido a preocupação que eles têm, né? E o James vai tentar disfarçar, mas ele vai ficar muito chateado também. Ele vai pro quarto arrumar as coisas dele, e a respiração dele vai ficando mais forte, ele tá de costas, você ouve a respiração dele acelerando, e os pais dele acabam chamando ele para assistir filme. Ele fala que é uma ótima ideia, e o pai inclusive fala para a produção que um dia vai acontecer o match, né? E a mãe fala, um dia vai acontecer. E aí depois ele acaba indo encontrar o irmão dá uma ideia para ele e fala, de repente esses encontros rápidos não sejam melhor para você. Não tem ninguém, de repente, do seu Instagram que você converse, que você, de repente, não troque ideia e que possa ser interessante. E aí ele marca um encontro. Ele fala que é uma das ideias, e aí é uma ideia interessante, e aí no outro dia ele já está comentando com o pai que o vídeo que ele fez reclamando do pai comer farelo e deixar farelo no creme de manteiga fez muito sucesso, que muitas pessoas consideram nojento, e aí o pai falou então que ele vai fazer um vídeo também, porque eles têm 36 anos de reclamação para fazer, e aí ele fica revoltadíssimo. Mas é muito boa essa, isso é muito boa. Não, eu gosto muito, assim, do pai dele, assim. A mãe é muito fofa, mas o pai, porque tu vê que ele é aquele pai que
é um pai que foi pai no final da década de 80, então tá acostumado numa relação com o filho de implicância, né, que a demonstração de afeto é o implicar, só que tem que maneirar porque o filho não consegue compreender totalmente as implicâncias, então é muito bom. E ele vai encontrar a Sônia, cara. E a Sônia vai gostar dele. É até curioso, porque os pais perguntam para ele se a Sônia é bonita, e ele fala que ele não quer mentir. Então você acha que a Sônia vai ser algo... É verdade. Que tá montado do avesso, né, do jeito que ele fala. E nada disso, a Sônia é até bonitinha, ela tem ali, ela se arruma, né? Ela só tem um visual assim meio gótico. cigana gótica. Ela é muito gótica. Não, cigana gótica, gostou do cigana gótica. Ela é bem vampira. Eu achei ela meio cigana gótica. E aí eu acho que ele meio que se assustou. Mas a Sônia vai gostar de heavy metal e de espantalhos, e não gosta de pisar em divisórias, e também não gosta de terremotos. Tô com a Sônia nessa aqui também, eu acho que ninguém gosta de terremoto. Exatamente. Né? E aí ela foi com uma bolsa de telefone que liga. Realmente eles lembraram do Agente 86. Né? Na versão legendada eles não traduzem, mas a série que eles estão falando é a série do Agente 86, né? E aí ela pede pra ele avisar caso o dente dela esteja sujo de batom, porque isso acontece muito. E ele vai avisar várias vezes, inclusive. Me reconheço muito nisso aí. Então tá, se você acha que é bacana você ficar com as pessoas com o dente sujo de batom... Não acho, eu só falei que me reconheço muito nela. Porque eu percebi uma certa... Volta e meia eu tô suja de batom e você tá limpando, falando pra limpar. E aí ele vai fazer, inclusive, porque ele vai uma hora falar, inclusive, seu outro dente tá sujo, mas não é de batom. Recomendo que você procure um médico, porque isso pode ser uma série de coisas. Tem uma descamação, uma descoloração. Descoloração. Ela, tá, obrigado. E eles vão pro restaurante, ela até pergunta se eles podem dar as mãos, ele diz que pode, então eles vão de mãos dadas, andando. Pra produção ela falou que gosta de homens únicos e que ele tem alguma coisa ali que chama a atenção, né? Eles chegam no bar, vão jogar dardos, ele tira uma foto, ela diz que tá boa, ela vai tirar uma foto, ele diz primeiro que tá bom, depois ela diz que não ficou, ela falou que parece uma vampira, e que era uma foto incrível, e falou que ela devia ficar incrível no Halloween. Sensacional. E aí, ao contrário do que todo mundo esperou, de que ela fosse ficar revoltada com isso, ela concordou mesmo. Ela fala, sim, e o Halloween é o meu feriado favorito. Felizes são aqueles que se reconhecem. Não, amor, peraí, amor. E aí ele vai mandar muito bem nos dardos, inclusive, né? Incrível! É incrível, eles vão continuar conversando, eles vão falar que tem várias coisas em comum, e ela falou que é uma leoa, e que ele seria o filhote dela, e que ela cuidaria dele. E aí ela convida ele para outro encontro e acaba o episódio aqui. Não vou dizer o que acontece, vou falar só no outro vídeo. Tá? Outra pessoa também, outro personagem, né, outro participante é o Adam, de 27 anos. O Adam é bilíngue porque a família dele é originária de algum país espanhol, agora eu não lembro qual. Também não lembro. De descendência espanhola, né? Não é país espanhol. Escreve aqui, espanhola. se você lembra. E ele namora a Dani há um ano. Poderia falar muita coisa sobre Adam e sobre Dani. A única coisa que eu vou falar é: a Dani quer transar. Gente. Ela tá muito fogosa. Claramente, assim, o pai dele ficou emocionado ajudando o filho a se arrumar, ficou emocionado ajudando ele a preparar, embrulhar o presente pra ela, ele tava felizão, ele preparou várias surpresas, ele falou que o exército que ela arrumou pra embelezá-la fez um excelente trabalho, e ela falou que ela não usa a palavra quero transar, mas ela chama ele pra transar. Inclusive, ela vai preparar um vídeo em que o final do vídeo, os bonecos estão transando debaixo da coberta. Tipo assim, se você não entendeu, eu vou desenhar pra você e vou fazer uma animação. Ela não só desenhou pra ele, ela desenhou e fez uma animação do que ela quer fazer. Ele todo romântico, ele preparou um livro sobre o primeiro ano deles. E ela preparou um vídeo deles transando. Inclusive, o beijo entre eles é uma questão muito séria, porque ele fala, inclusive, que ela ensinou ele a beijar, e assim, gente, pode ser escatológico que eu vou falar aqui, não é a intenção, mas tu vê claramente que ela tá tentando botar a língua no beijo, e ele não consegue. Fazer um French kiss.
E aí ela, inclusive, vai dar uma mordida na orelha dele e ele vai ficar super desconfortável. Ele fala, não, vamos manter na boca, por favor. Assim... Ela dá uma lambida nele também. Não, ela dá uma mordida. Ele fala, não... Ela fala, você não gostou das mordidas na orelha? Ele, eu fico desconfortável. Vamos manter na boca apenas. Depois eles vão tentar dançar... só que eles não conseguem fazer os passos direito, assim. Eles estão muito bem juntos. Apesar do que, ela claramente não tem paciência para algumas coisas dele. Então, mas isso é normal, toda mulher tem pouca paciência para ver as coisas que o marido faz. Isso é normal, isso é normal. Você, mulher, você tem 100% de paciência com tudo que seu marido faz. Comenta aqui. Você, marido, que está assistindo esse vídeo, tem 100% de paciência com tudo que a sua mulher faz? Então é isso aí, faz parte. Porque um dos maneirismos deles é ficar imitando personagens de filme. Assim, do nada, tem uma hora que ele emenda umas 3 cenas dos 3 Patetas. E ela, você mostra a sua empolgação imitando vozes. Tu vê que ela não, tem hora que ela não aguenta. Que ela gosta muito ela dele. Ela assim, para, mas ela respeita. Não, tem uma hora que ela chega não, nisso não, é numa outra hora. Porque quando ela vai falar de trans, ela fala, não, a gente tem que fazer isso muito bem planejado. Porque a gente precisa usar proteção. Ele fala de proteção várias vezes, mas ele fala, existem doenças sexualmente transmissíveis? Eu sei. Tipo assim, não precisa. Tô sabendo, meu já filho, estudei tudo isso. Eu tô há 1 ano querendo isso, eu entendeu? Já estudei sobre já estudei essas coisas todas. Eu quero ir pra prática, entendeu? Tá, então tá. Enfim, eles vão sumir, eles vão aparecer no segundo episódio, eu acho. Na parte do primeiro, depois somem, eu já vi que eles vão aparecer em outros episódios, mas no momento é isso. Daí tem uma outra frase emblemática, porque ele vai falar pra ela, desde que seja seguro, ela já está sendo seguro. Até demais! E aí é isso. Sensacional, sensacional. Outra participante que é uma fofa é a Paris, de 22 anos, gente, ela é muito que ela adora trens, mais especificamente a MBTA, que é a empresa de trens lá de Boston, que é onde ela vive, né? E aí ela fala que adora porque dá liberdade para ela, né? Porque com os trens ela consegue ir para todos os lugares. Ela já saiu com um garoto na escola uma vez, mas ela percebeu que talvez ela goste de meninas. A mãe dela está tratando um câncer de mama. A outra irmã dela também tem autismo. Nem aparece. Que nem apareceu, inclusive, a irmã, né? Mas tu vê que a vida dela parece ser um pouco mais complicada do que a dos outros que foi apresentada, né? Ela fala que já teve vergonha de ser autista, mas que agora ela prefere celebrar a singularidade dela. Eu acho que isso tem muito a ver também com a celebração da sexualidade dela, né? Tanto é que tem um arco-íris atrás dela, quando ela tá dando os depoimentos dela, mas ela é uma fofa. Ela é muito simpática, ela consegue se comunicar e se expressar muito bem também. E ela tem um grupo de amigos dela que são os amigos do trem. E aí esses amigos, um amigo inclusive fala que no grupo deles, vários já quiseram ficar com ela, que ele também já quis ficar com ela, mas que depois que ela falou que gostava de meninas, eles passaram a vê-la só como amiga realmente. E é muito bom porque eles vão dar vários conselhos pra ela sobre relação. Não, e ela fica muito empolgada, cara. Ela chega a pular. Quando ela vê o trem, né? Vê o trem, gente. Ela fica muito empolgada, é muito engraçado. E não apareceu muita coisa sobre ela, porque realmente vai mostrar os amigos dando conselhos pra ela, e ela agradecendo. Nossa, esses conselhos realmente são muito bons, que eles falam, você tem que demonstrar empolgação, mas nem tanto assim, tem que tomar cuidado com o que você fala, com o que você fala, todas essas coisas. Muito legal. E é isso, né? É isso, gente. Você chegou até aqui, se inscreveu no nosso canal. Gente, tá esperando o quê? Se inscreve, curte esse vídeo, comenta, compartilha. E se você puder, torne-se membro. E espero que a gente tenha saciado a vontade de vocês que estão pedindo há meses. Ai, tô suando aqui, que a gente fale sobre amor no espectro. Verdade. Agora, a gente precisa da ajuda de vocês também compartilhando o vídeo, né? E assistindo o vídeo até o fim. Escrevendo. Se você tá chegando até aqui, é verdade. Você já assistiu até o fim. É mesmo. Mas compartilha, divulga, curte o vídeo, é fundamental que você curta, comente aqui. Se você puder, não deixe de se inscrever no clube de membros do canal. Procura a gente em todas as redes sociais com Dois Faladores. Valeu e até a próxima.